Bíblias em Apocalipse 17. Apocalipse capítulo 17. Ficamos esses dias, um mês, sem darmos a continuidade na exposição do Apocalipse. Agora a gente vai pegar novamente. Nós paramos no capítulo 16 e hoje a gente chegou então no 17. Todo o livro de Apocalipse não é um livro fácil, mas o capítulo 17 é um dos capítulos mais difíceis do livro de Apocalipse. Nem todos os teólogos, nem todos os eruditos, eles têm um consenso comum sobre a interpretação do capítulo 17. Há muitas divergências, há muitos pensamentos, mas nós temos aqui uma base de ensino profundo, muito sério e relevante para a nossa vida. Vamos ler então a palavra de Deus. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação, ou, em outra versão, julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue, ou estava bêbada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? E eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Aqui o sentido que tem sabedoria: as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um já é, e o outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7 e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo tempo e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. E disse-me: As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões de nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne,
e a queimarão no fogo, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram os seus intentos, e tem uma mesma ideia, e que seu reino dê a besta, até que se cumpram a palavra de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, graças te damos pela leitura da sua palavra. Nós te glorificamos, ó Deus, porque nos concedeste a oportunidade de estar na sua casa mais uma vez nesta noite. Senhor, nós precisamos e contamos com a sua ajuda, precisamos da sua presença e da virtude do seu Espírito em nosso meio. Nós dependemos da sua graça, da sua bondade e da sua misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus, a pregar um texto tão complexo, tão difícil, mas que aqui tem conteúdos, tem a sua palavra, e a sua palavra que está aqui escrita para que nós possamos ser edificados por ela, e que o Espírito do Senhor venha abrir as portas da palavra, do entendimento, do esclarecimento, para que saiamos daqui edificados, para que saiamos daqui, ó Deus, fortalecidos pelo seu poder, pela sua presença. Pai Santo, nós estamos aqui, manifesta a sua glória, manifesta a sua presença nas nossas vidas. Nós temos o seu Espírito que recebemos de ti, recebemos a sua graça por graça lá na cruz do Calvário, e queremos estar firmes, ó Deus, fortalecidos pela sua glória, pelo seu poder, pela sua palavra. Assim eu te peço, assim eu lhe rogo, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar hoje no nosso título, Babilônia, a grande prostituta de luxo. No final do capítulo 16, quando o último capítulo, nós pegamos, nós vimos quando o anjo lançou sobre a terra a 7ª taça da ira de Deus. No capítulo 16, 7 anjos, 7 taças, e ela foi derramada sobre a terra. E a última foi lançada sobre a terra. Ali deu-se, então, o início do julgamento da grande cidade de Babilônia. Essa taça atingiu a terra, causando um grande terremoto, iniciando assim o juízo. Quando ela foi lançada, abalou algumas partes da terra, e a Babilônia, ela foi atingida, e começou-se ali o início de que Deus ia julgar a grande Babilônia. Houve um tremor em toda a terra, as ilhas fugiram, os montes desapareceram, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras de 1 talento, que veio sobre a cabeça dos homens. Os homens blasfemaram de Deus por causa das pragas, e eles não se arrependeram para lhe darem glória, eles não voltaram o coração para si. Assim, o início do juízo de Deus, assim inicia o juízo de Deus sobre o grande sistema diabólico, ordenado por Satanás. Deus não ia deixar impune este grande sistema. Deus, em sua soberania, assentado no seu trono de glória, Ele registrou no livro de Apocalipse o acontecimento dos últimos dias, o que ia acontecer. E toda a força do mal, todo o império de Satanás, todo o império, toda a força do inferno, jamais ficaria impune, porque nós temos um Deus santo, um Deus que julga e peleja com justiça, diz a Bíblia, e Ele, assentado no seu trono de glória, Ele vai vir com juízo, não só sobre os pecadores, mas
mas principalmente aqueles que fazem os homens pecarem, que é Satanás. E nós vamos ver então dentro do capítulo 17, essa prostituta, como ela é classificada como um grande sistema religioso, ainda que esteja envolvido também uma parte do sistema político. João, após ver as 7 taças da ira de Deus sendo lançadas sobre a terra, ele é convocado por um desses anjos, desses 7 anjos. E João então fala aqui no versículo 1 e no versículo 2. Ele diz: e veio um dos 7 anjos, João falando, que tinham as 7 taças. E o anjo fala com João, dizendo: vem, João, mostrar-te-ei a condenação, o julgamento da grande prostituta, ela que está sentada sobre muitas águas. E no versículo 2 ele dá uma descrição melhor: com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Quando João é convidado pelo anjo a ver como Deus julgará a grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Só que aqui essa mulher, ela é chamada por 4 vezes de prostituta, só no capítulo 17. Nós vemos isso aqui no versículo 1. No versículo 5 ele diz: e na sua testa estava escrito o nome mistério, a mãe das prostituições. Mais uma vez ela é chamada de prostituta. No versículo de número 15: as águas que viste onde se assenta a prostituta. E no versículo de número 16: e os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta. Vejamos que essa mulher então, ela é classificada como uma prostituta, uma meretriz, e a causa do julgamento dela, da sua condenação, é por causa da sua prostituição, é por causa dos atos que ela comete, já descritos e identificados como um direcionamento para o sistema religioso do fim do mundo. Ela foi ali e ela tem a sua grande culpa. Ela faz os homens pecarem, nós vamos ver isso posteriormente, homens grandes pecarem, porque esta é a sua função. A sua influência perniciosa estende-se sobre o mundo todo. Só para os irmãos terem uma ideia, todo mundo é influenciado por essa grande prostituta, e homens de cargos altíssimos, os reis da terra, os príncipes, os líderes, os governantes, como ele diz aqui no versículo de número 2, a qual fornicaram, ou seja, prostituíram com ela os reis da terra, os governantes, as autoridades, homens grandes, não são homens pequenos. E também, pode ver, tem um ponto e vírgula, que os que habitam na terra se embebedaram também com o vinho da sua fornicação. Vejamos o perigo desta grande cidade. Só que a prostituição, irmãos, ela simboliza idolatria e também apostasia religiosa. Essa prostituição, ela está, muitas das vezes, ela é colocada na Bíblia como se fosse uma idolatria ou uma apostasia religiosa. Jeremias, quando ele exorta o povo de Israel, no capítulo 3, versículos 6, 8 a 9, ele diz o seguinte: e sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com a madeira. Ezequiel capítulo 16, versículo de número 26: também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos grandes de carne, e multiplicaste a tua prostituição para me provocares a ira. E muitas vezes então, vejamos que Israel se afastou de Deus, e o próprio Deus considerou Israel, e também muitas das vezes a Jerusalém, como se ela fosse uma prostituta.
porque eles prostituíram, eles se distanciaram de Deus, deixaram a Deus, deixaram o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor, para se prostituírem, para obterem comunhão com outros deuses. Aqui é o caso também dessa grande Babilônia, por isso ela é chamada de a grande Babilônia, a prostituta, porque ela se aliará aos líderes políticos do mundo todo, e os líderes políticos também vão querer se aliar com ela também, fazer uma aliança com ela também, porque tudo isso tem uma jogada política de interesse pessoal, de interesse próprio. Então todos os governantes do mundo, como o restante da humanidade, serão absorvidos pelo império do falso Cristo, que é o anticristo, ou seja, o falso Cristo de Satanás, e sorverão o vinho da sua prostituição. Todos serão levados pela intoxicação do pecado de um falso sistema religioso. O mundo que nós estamos vivendo, os dias que nós estamos vivendo, está levando um caos para isso, para o cumprimento da palavra de Deus, porque ela precisa se cumprir, porque foi Deus quem o disse. Nós vamos saber um pouco mais para frente quem é essa grande prostituta, a sua verdadeira função, e como que as pessoas se interessam por ela, porque ela traz lucro. Eles gostam de se prostituírem com ela, porque tem alívios, e isso é muito interessante. Então nós vemos aqui que o anjo diz: vem que eu vou te mostrar a condenação da grande prostituta. O anjo diz para João: foi lançado a 7ª taça, e essa 7ª taça, ela atinge diretamente a grande Babilônia, porque está se aproximando o juízo final, o juízo na terra, em que os homens serão julgados. E primeira coisa, antes do julgamento, Deus começa então destronando essa grande prostituta, essa grande cidade. Vejamos então no versículo de número 3 a 5. No versículo de número 3, João agora ele é levado em espírito pelo deserto. Ele fala: e levou-me em espírito ao deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, tinha 7 cabeças e 10 chifres, e a mulher estava vestida de púrpura de escarlata e adornada com ouro, olha só, com pedras preciosas, pérolas. Tinha na sua mão um cálice cheio de ouro, de abominações da imundícia da sua fornicação. E no versículo 5: e na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. João vai em espírito para o deserto. Interessante que quando Deus quer mostrar alguma coisa, algo aos seus servos, leva ele para o deserto, um lugar mais quieto, né? Em que Deus pode falar de uma maneira direta, de uma maneira em que ele possa estar ali sossegado com ele e com Deus. E Deus então mostra isso para João. Vemos que João, ele está em transe, ele está no deserto, e depois desse convite em que ele vai para o deserto, ele vê então essa prostituta. Ele vê essa mulher assentada sobre uma besta. Interessante que nós temos aqui a prostituta, uma besta, né? A prostituta e uma besta. Ela está assentada sobre uma besta. Essa besta aqui é o anticristo. Nós já lemos, já falamos sobre o anticristo. Os capítulos 14, 12. Nos capítulos anteriores nós vimos sobre essa besta. Então ela é o anticristo, ela está sentada sobre a besta. Não significa diretamente que esta mulher, irmãos, ela tem um domínio sobre a besta, não é bem isso.
é que ela está alinhada com ela, é por um tempo, ela está alinhada com essa besta, essa grande prostituta. Vejamos que é por um tempo, ela vai corroborar e usar o falso sistema religioso para concretizar então a unidade mundial, ou seja, o anticristo vai usar esta grande prostituta, ele vai usar a grande prostituta para concluir o seu intento, que é dominar o globo terrestre, dominar toda a população, todos os moradores da terra, todos os reis. Então ele vai usar o quê? Ele vai usar a grande prostituta. Por isso que essa besta, ela está aliada junto com essa grande prostituta. Os dois têm um acordo. Vejamos aqui, veja que ele assumirá o controle político através dessa grande prostituta, que tudo indica, segundo os maiores eruditos, os maiores teólogos, irmãos, que essa grande prostituta, a maioria deles concorda que é o grande sistema político e religioso, como Wisner concorda, John MacArthur também concorda, e muitos outros teólogos entendem que é o grande sistema religioso. Então, o anticristo ele vai assumir esse grande controle político usando a prostituta, a grande Babilônia. Vejamos no versículo 4 que a mulher veste roupas caríssimas, enfeitadas com ouro e pedras preciosas. No versículo 4, a mulher estava vestida de púrpura, de azul e de escarlata, de vermelho, e adornada, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Isso retrata a extensão das alianças políticas do anticristo. Púrpura e vermelho, as cores da realeza, da nobreza e da riqueza, do poder, da glória, da majestade. A mulher é retratada como uma prostituta que exerceu seu negócio proveitosamente e se tornou bastante próspera. E também a maioria dos teólogos acreditam que essa Babilônia, ela também remete para os dias de João, que aponta para a cidade de Roma. A Roma daquela época de João, ela estava com toda a pompa, com toda a sua glória, no seu apogeu. Ela se vestia de púrpura, de escarlata, ela tinha um imenso poder, tanto que no capítulo 18 vamos ver também que ela tinha comércio até de homens e de almas, ou seja, ela escravizava, ela comercializava escravos, ela vivia de escravos. Vamos mostrar isso depois no capítulo de número 18. Então João, isso mostra, João quando escreve, aponta também para a antiga cidade de Roma. Agora, a mulher, ela é retratada aqui como uma prostituta que exerceu o seu negócio, e era bastante próspera, ela se tornou poderosa, o Império Romano. Em geral, as prostitutas, elas vestem roupas finas e joias preciosas para atrair as suas vítimas. A prostituta religiosa babilônica não é diferente, adornando-se para atrair as nações que estão ao seu alcance. Então ela chama a atenção dos líderes, dos políticos, dos bilionários, dos homens influentes e importantes, dos reis, príncipes e nações. A grande Babilônia, ela chama, essa prostituta religiosa, ela chama a atenção e todos querem se apoderar dela, viver dela. Ela é adornada e ela atrai a atenção das suas vítimas, porque esta é a sua função. E isso é que ela vem fazer. Ela foi convocada para isso, ela foi chamada para isso. Veja que no versículo de número 5 está escrito em sua testa: mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra.
As prostitutas romanas, elas usavam uma bandana com o nome escrito. Assim, elas estavam à mercê de suas vítimas. Ela é a mãe das prostitutas e de todas as abominações. Ela não só prostituía, mas ela era a mãe. É ela que colocava eles no caminho para que as suas filhas fizessem isso também. E a Roma, ela é indicada aqui como a grande mãe. E levando para o sistema religioso, político dos dias de hoje, é isso que essa grande prostituta faz. Então é um mistério. A verdadeira identidade da Babilônia espiritual ainda precisava ser revelada nos dias de João. Talvez não seja tão claro aos olhos de João, mas era a visão que ele estava tendo, e é aquilo ali que o Espírito mostrava para ele, e ele precisava registrar. Ela é a Babilônia, a grande prostituta de luxo. Era a Roma da época de João, levando para os nossos dias de hoje o grande sistema religioso, político, religioso dos dias em que nós estamos vivendo, nos dias que nós estamos atravessando. Então, nos dias de João, a cidade ainda existia, mas essa cidade nos dias de João, irmãos, ele não conseguia ter uma visão ampla, como hoje nós vemos, do sistema religioso. Ele não conseguia ter esse discernimento. E muitos profetas, irmãos, escreveram, mas eles não tinham noção do que estava por acontecer. Mas Deus mandou eles escreverem, Deus mandou eles registrarem. Precisava registrar no livro, para que hoje a igreja, nos dias de hoje, nós tenhamos o discernimento, a revelação do Espírito Santo, porque isso remete para os dias de hoje que nós estamos atravessando. Então, toda falsa religião, por isso João viu ela como a grande Babilônia, o Espírito revela ela como a grande Babilônia, porque toda falsa religião, ela é procedente da antiga Babel, ou da antiga Babilônia, de Gênesis, do capítulo 11, que nós conhecemos, né? A cidade que tentaram fundar, construindo uma torre após o dilúvio de Noé. Em Gênesis capítulo 11 diz o seguinte: ali o Senhor os espalhou, assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, de onde vem a palavra Babilônia, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre toda a face da terra. O sistema babilônico de religião falsa faz parte da história desde que Nimrod fundou esta cidade. O sistema babilônico é extremamente parecido com a fé cristã. Segundo os estudiosos, é a falsificação de Satanás da verdade de Deus. Nos dias de Nimrod, a intenção era se distanciar de Deus, com a idolatria, com a prostituição literal, e eles se distanciaram de Deus. Por isso, Deus confundiu eles, a língua deles, o pensamento deles, para que eles não continuassem com aquele grande evento. A prostituta, digo, o sistema religioso, é uma igreja apóstata e mundana, que menospreza a verdade doutrinária, rejeita a fé e a palavra de Deus. A união dessa igreja apóstata, ela é professada com base em elementos que não é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o sistema religioso de hoje, falando do sistema religioso, esse tipo de fé que eles estão levando, é o tipo de evangelho que eles estão pregando, é o tipo de doutrina que eles estão ensinando, é o tipo de liturgia que eles estão ensinando. Todo esse sistema religioso que está envolvido na política, e a política também dentro desse sistema religioso, dentro das igrejas, eles não sabem, mas eles estão se preparando ou preparando o caminho para a manifestação do anticristo. Esse sistema, ela é a grande Babilônia, que está fazendo reis, príncipes, nações, povos de todas as nações se prostituírem
porque trazem lucros, porque trazem benefícios, porque traz segurança para eles, e é isso que eles estão apostando. Então, a união dessa igreja apóstata, ela é professada com base em elementos que não é a fé do nosso Senhor Jesus Cristo. E ela vai mais além. Esse sistema religioso vai mais além, porque a Bíblia revela sobre isso. Vejamos que no versículo 6 e no versículo 7, o anjo continua mostrando a João. Ele fala no versículo 6: e vi que a mulher, a grande Babilônia, a prostituta, estava o quê? Embriagada, ela estava bêbada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Aí João diz: e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Essa grande admiração é um espanto. João ficou espantado, e o anjo disse: por que te admiras? Ou seja, por que te espantas? Eu te direi o mistério da mulher, da grande prostituta e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Ela está envolvida com o sangue dos santos. Ela segura uma taça, está embriagada com o sangue dos santos. Ela bebe o sangue dos santos. São os mártires da grande tribulação. E João quer enfatizar como ela é uma prostituta assassina. A religião falsa matou milhões de cristãos ao longo dos séculos. E o falso sistema final será muito mais mortal do que qualquer outro que o precedeu. João fica espantado com a visão e o anjo pergunta: por que te admiras? Não que a Babilônia seja um falso sistema da religião, porque isso já é conhecido, mas a besta apoiará plenamente a prostituta e em conjunto exercerá vasta influência sobre toda a terra. Esse é o mistério. Então essa igreja apóstata, essa religião falsa que existe, a tendência dela é perseguir os verdadeiros cristãos, aqueles que seguem a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que não querem viver segundo o sistema, aqueles que não querem apoiar este sistema e ter uma falsa religião. E o interessante é que essa apostasia aqui, irmãos, não precisa estar fora da igreja. Não necessariamente fora da igreja, mas às vezes dentro da igreja eles estão apostatando da fé, e você sabe disso, e nós estamos observando isso, estamos vendo isso com os nossos próprios olhos. A apostasia está generalizando, está crescendo, está aumentando, e isso tem um grande envolvimento com essa igreja apóstata, diferenciada da real igreja, da verdadeira igreja, dos preceitos verdadeiros. Então, homens falsos, pastores falsos, ministros falsos, filhos de Satanás. O próprio Paulo falou sobre eles, que eles vêm como anjos, né, irmãos? Como anjos de luz, espíritos de luz. Na época de Paulo já havia isso. Então, a Bíblia está nos ensinando, porque ela está bêbada, embriagada com o sangue dos santos. Quantos fiéis morreram, irmãos? E morrem. Mas a igreja apóstata, ela não se preocupa com aqueles que estão morrendo por amor a Cristo. A igreja apóstata, ela não está preocupada com os nossos irmãos que estão sofrendo na Coreia do Norte, nos países em que são perseguidos. Os apóstolos não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados com o seu bolso cheio de dinheiro, com a sua vida cheia de pompa, cheia de glória, cheia de honra, sendo aplaudido por homens, com seus jatinhos de 14, 15, 18 milhões, com suas casas e mansões, viajando em férias de 30, 60 dias, abandonando a igreja. Esses tipos de crentes, de pastores, de líderes, de igrejas, é como a igreja de Laodiceia que Jesus repreendeu. Elas estão envolvidas nesse sistema do diabo, no sistema de Satanás. Elas fazem a vontade do diabo, e elas estão preparando o caminho para o anticristo, e elas serão responsáveis
derramados. Elas vão ter que responder. Por isso que a condenação, irmãos, ela será maior para aqueles que estão dentro da casa de Deus do que para aqueles que estão fora da casa de Deus. Quem está dentro da casa de Deus está ouvindo o Evangelho, lendo a palavra, cantando, está participando muitas das vezes assim, lógico que estão, mas não estão se preocupando. E quando os nossos irmãos morrem lá fora, o sangue deles são derramados, nós somos responsáveis também, porque na verdade, irmãos, nós temos a tendência de culpar só o pastor. Não, o pastor não visita, o pastor não ora, o pastor não vai, o pastor não faz aquilo, os líderes não vai. Mas é um ledo engano, porque todos somos responsáveis. Quando os nossos irmãos são perseguidos, são provados, desviam, ou tem grandes lutas, dificuldades, nós temos que exortar uns aos outros. Somos responsáveis uns pelos outros, segundo a Bíblia. Todos somos responsáveis. Então, está ouvindo o Evangelho, está ouvindo a palavra de Deus. Era melhor eles não terem ouvido, era melhor eles não terem nascido, era melhor eles não terem subido em cima de um púlpito e dizerem que são crentes, que são líderes, porque a condenação não domina, em breve virá sobre eles, irmãos. Deus não tem apadrinhamento. Eu não sou salvo porque eu disse que sou salvo, eu não sou salvo porque eu tenho uma carteirinha de membro, eu não sou salvo porque eu participo de uma igreja, eu sou salvo porque eu sou comprado, sou lavado no sangue de Jesus, fui redimido pelo sangue de Jesus. Mas as pessoas estão se enganando por causa do falso evangelho que se prega, não tem exortação, não pode. Eu falei com o irmão hoje, não pode nem exortar a igreja, você não pode nem exortar o irmão, esse irmão é meu inimigo. Se o pastor pregar no púlpito, falar uma palavra um pouco, como eles dizem que é mais dura, que não existe palavra dura na Bíblia, né? Não, aquele irmão é meu inimigo, aquele pastor é meu inimigo, eles não concordam, eles não aceitam. Por quê? Porque não conhecem o Evangelho, não conhecem Jesus, não conhecem a palavra de Deus e não querem conhecer, não querem ouvir para conhecer, não querem receber a palavra de Deus, porque não leem Bíblia, porque não oram, porque não se preocupam. Serão responsáveis pelo sangue dos santos, vão fazer parte do sistema religioso que está sendo preparado para o anticristo, para receber o anticristo. O mundo não está preocupando com isso, e muitos crentes não estão se preocupando com isso. Então essa Babilônia, esse falso sistema de religião já é conhecido. E você acha que a besta, você acha que o anticristo ele vai se apoderar em quem, irmãos? Você acha que o anticristo, quando ele se manifestar, quem vai dar o apoio para ele? Ele diz que a prostituta, ela se assenta sobre a besta, ou seja, ele carrega ela nas costas, ele vai carregar ela nas costas. Quando ele se manifestar, a Bíblia diz aqui que ela vai estar assentada sobre ele vai carregar ela nas costas. É isso que a Bíblia está dizendo. Ele vai carregar esse sistema nas costas. Vamos ver aqui o que a Bíblia vai dizer mais um pouquinho mais para frente. Então vejamos aqui no versículo 8, ele diz o seguinte, João, ele escreve aqui: a besta que viste foi e já não é. Agora começa os termos difíceis. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, versículo 8, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é, por alto confundir tudo. A cabeça vai dar um nó na cabeça aqui, vai entender isso aqui, né? Tantos termos aqui. Então, vejam bem, tanto o rei como o reino, irmãos, são referidos por este termo aqui. Era, agora não é, e entretanto virá. É uma referência à falsa ressurreição do anticristo.
Se nós voltarmos, eu peço que os irmãos voltem no capítulo 13, no versículo, só para nós relembrarmos, capítulo 13, versículo 3 e versículo 4. A Bíblia já está aberta mesmo, não vai ser difícil. Nós vamos ver aqui uma falsa ressurreição do anticristo. Vejamos o versículo 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu a besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Aqui tem uma ressurreição. Ela morre e tem uma suposta ressurreição. Ela tenta imitar, ela imita Jesus aqui. Essa besta, o anticristo, ela imita Jesus aqui. Ela quer ressuscitar como Jesus ressuscitou. Então aqui no versículo de número 8 diz: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão. Vejam bem, vendo a besta que era e já não é, e ainda que é, ou seja, porque ela ressuscita, é porque ela tem uma suposta ressurreição. Então, após a sua ressurreição, o anticristo será o quê? Possuído por um grande demônio do abismo. Quando ele ressuscita, que ele é aplaudido, esse reino que nós vamos falar um pouquinho mais para frente dele, ele é possuído por um grande demônio. Ele tem o poder de Satanás sobre ele, porque este homem, ele vai ressuscitar. E quando ele tem essa suposta ressurreição, Satanás envolve ele com o seu poder. Então ele sai do abismo. Só que o texto diz que depois ele vai o quê? À perdição. Ele vai ser levado à perdição. Então ele recebe esse poder. Os habitantes da terra se aplaudem, ficam admirados. Aí fala: vendo a besta que era e já não é, e ainda que é, porque ele ressuscita. Aí ele fala, e depois ele vai o quê? À perdição. Então o anticristo vai ser, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser lançado no lago de fogo, junto com a besta e com o falso profeta, uma segunda besta, que é o falso profeta, e Satanás. Ele vai ser lançado no lago de fogo. Então ele vai à perdição, e os moradores da terra vão se admirar, vendo também o que é a sua destruição e o reino do anticristo. Então somente os eleitos escaparão realmente do engano do anticristo, somente aqueles que estão em Cristo Jesus. O anjo continua falando para João, no versículo de número 9 ao versículo 14, explicando o sentido. Ele diz: aqui o sentido que tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes ou 7 colinas, sobre os quais a mulher está assentada. E ele fala, e são também 7 reis. Olha só, irmãos, além de ser as 7 cabeças, são 7 montes. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está sentada. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um já é, e o outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é do 7 e vai à perdição. Por que vai à perdição? Porque ela faz parte do 7º reino, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então quando ela ressuscita, ela passa a ser do 8º reino, e o reino passa a explicar. O anjo explica isso para João. Ela passa a voltar para o 8º reino. Então ela sai do 7º reino e volta para o 8º reino, porque ela ressuscita. Vamos ver aqui um pouquinho mais à frente. Muitos estudiosos interpretam essa expressão como Roma, a qual está assentada sobre 7 montes, porque se nós formos ver a geografia de Roma, nós vamos saber que Roma ela está assentada, ela está entre os 7 montes, as 7 colinas de Roma. E aqui fala sobre 7 cabeças, que são 7 montes. Então muitos estudiosos, na sua maioria, interpretam que essa expressão sendo de Roma, a qual essa besta está assentada sobre os 7 montes. Ele fala, é verdade que o falso sistema religioso mundial inclui Roma
embora não esteja necessariamente limitado a isso, os 7 montes em questão provavelmente simbolizam os 7 reinos e os seus reis, do versículo 10, que vamos explicar agora para compreendermos o versículo de número 9, dos 7 cabeças, que são 7 montes. Vamos lá. Os 7 reis são 7 montes, mas são 7 reis também no versículo de número 10. São também 7 reis, no versículo 9 são 7 montes, mas no versículo 10 são 7 reis. 5 já caíram, e um já é, e o outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então, a maioria dos eruditos entende que esses reis, representados no versículo 10, são os 7 grandes impérios: o império do Egito, a Síria, a Babilônia, o Medo-Pérsia, que é junto, né? O Medo e Pérsia, Grécia e Roma, e do anticristo, irmãos. Vejam no versículo 10, são também 7 reis, 5 já caíram, versículo 10, 7 reis, Egito 1, Assíria 2, Babilônia 3, Medo-Pérsia 4, Grécia 5, Roma 6, e o império do anticristo será o 7º. Então observe que o texto, ele é explícito aqui. Então a maioria dos eruditos entendem que são esses 7 governos, esses 7 impérios que surgiu, aonde fala que 5 já caíram, que é o Egito, a Síria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia, e Roma e o anticristo que estão para surgir. Ou seja, o anticristo, ele vem, tudo indica, ninguém pode afirmar, pelas conclusões que estamos tendo aqui, que o anticristo ele vem da Europa Ocidental, mas ninguém pode afirmar isso, mas tudo indica que seja desta forma, desta maneira. Por isso que está indicando que são 7 reis, 5 já caíram e um já é, porque os 5 impérios já caíram. O império de Roma está para surgir, e o império do anticristo que vai surgir depois do império de Roma. Vamos lá, isso tem base em Daniel, no capítulo 2, versículos 37 e 45, sobre a estátua do sonho de Nabucodonosor. A estátua de Nabucodonosor tinha 5 partes: cabeça, o tronco, o peito, a barriga e as 2 pernas, que eram misturadas com barro e com ferro. E isso Daniel teve estando na Babilônia. Então, com base na estátua do sonho de Nabucodonosor, fazemos a conclusão aqui no capítulo 17, no versículo 10 de Apocalipse, dizendo-se, parecendo-se ser, indicando ser a mesma coisa. Os 7 impérios da época de Daniel está remetendo aqui para os dias do Apocalipse. O texto diz: 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não é vindo. Então, quando João escreve, irmãos, o império egípcio, assírio, babilônico e medo-persa e grego já não existiam, já tinha caído. Roma ainda existia e o império do anticristo ainda estava para ser chegado. Os 5 reinos na época de João já não existiam. Roma já existia, como João disse, na sua época. E o império do anticristo ainda não tinha vindo, assim como o mundo está preparando agora para o grande império do anticristo. Então vamos lá. Quando chegar, será breve, e esse império vai terminar em perdição. Vejamos no versículo de número 11. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é do 7 e vai a perdição. Versículo de número 11. Então João, quando profetizou, os 5 impérios na época dele já não existiam, o de Roma já existia, e de anticristo estava por vir, que é o que o mundo está esperando. Mas ele vai estar durando por pouco tempo, como ele afirmou aqui no versículo de número 11, e vai a perdição. A besta, o anticristo que era e já não é ela também o 8º, e é do 7 e vai à perdição. Vamos lá.
ela não é o oitavo. Versículo de número 11. Disse que o reino do anticristo é o sétimo e o oitavo reino por causa da suposta morte e ressurreição, que eu havia falado no versículo de número 11. Ele é o sétimo rei antes e o oitavo rei depois da sua ressurreição, quando destruir o império religioso da prostituta e exigir adoração exclusiva a si mesmo. Então ele vai exigir adoração no seu império, ele vai querer ser reconhecido como rei, como príncipe, ele vai tomar o sistema religioso que vai estar no seu poder, debaixo do seu poder. Por isso Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo de número 4, falando do anticristo, o qual se opõe, ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, o que relembrar Deus, ele será contra, ou é objeto de culto, que vai cultuar a Deus, ele vai ser contra, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Por isso, tudo indica que o anticristo, ele vai se assentar lá em Israel, aonde seria o trono do rei de Israel. Ele vai se assentar lá, ele vai querer ser Deus, parecer ser Deus, tudo que relembrar culto, tudo que relembrar Deus, todo aquilo que for lembrar a adoração a Deus, ele será contra, e ele vai se assentar em Israel querendo ser Deus, querendo parecer Deus. Isso é coisa do anticristo, que está cheio do diabo, e isso é o que o diabo quer fazer. Sempre tentou e sempre vai querer ser maior do que Deus. Agora, estes reis são subgovernantes abaixo do anticristo, cujo império aparentemente será dividido em 10 distritos administrativos, quando fala aqui no versículo de número 12, falando dos 10 reis. E os 10 chifres, versículo 12, e os 10 chifres que viste são 10 reis, 10 príncipes, 10 governantes que ainda não receberam o reino, porque o anticristo não se manifestou, mas receberão poder como reis por 1 hora, ou seja, no momento em que o anticristo estiver dominando na terra, que será por pouco tempo, então faz uma analogia por 1 hora, dizendo, juntamente com a besta, esses 10 reis vão fazer uma aliança com o anticristo. Por isso que a besta, ela tem 10 chifres, ela tem 10 chifres, 10 cabeças e 10 chifres. Ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Por quê? Esses reis aqui, esses chifres aqui, está levando para os reis da terra, que vão se alinhar com ela, vão se alinhar com a besta, vão fazer uma aliança com a besta, para botar opressão no povo, para oprimir o povo, e isso tudo com a grande cidade, com a grande Babilônia, e junto com o anticristo. Mas vamos ver o que vai acontecer aqui, irmãos. Vejam no versículo 13: estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Esses 10 reinos, esses 10 governantes, esses 10 príncipes do mundo, né? Eles vão dar o seu poder para a besta. As nações que eles têm poder sobre elas, eles vão dar esse poder para a besta, a autoridade para a besta, porque eles querem também ter lucro com isso, e o sistema que eles estão tornando a falar está levando para isso. Por isso que nós vemos, irmãos, grandes presidentes, né? Estão tudo em aliança um com o outro, todos eles têm harmonia, todos eles parecem que têm alguma coisa que leva para um princípio só, porque quando se manifestar, eles todos vão fechar com essa besta que é o anticristo, junto com o sistema religioso que é a grande Babilônia, para fazer uma arruaça na terra. Então tem esses 10 presidentes, a besta e o grande sistema religioso que é a grande Babilônia, a qual eles vão dominar os 4 cantos da terra. Que reino, que poder, que autoridade vai ter sobre os homens na terra. Por isso que eles vão botar ordens, né? Vão ordenar, ninguém pode comprar, beber, trocar, vender aquilo que nós já conhecemos do 666, porque eles vão estar num conjunto só para oprimir as nações. Tudo isso sobre a
a permissão de Deus, dando esse poder ao anticristo, dando esse poder, permitindo que Satanás dá esse poder a esses homens poderosos da terra. Então, eles ainda não receberam o reino, esses reis, esses governantes não receberam o reino. Assim, os reis ainda não podem ser identificados, irmãos, com nenhuma figura histórica. Nós não temos como dizer, é Nero, foi César, não podemos. Por isso que a nossa visão ela é futurística e não preterista. Isso está para acontecer. Isso não aconteceu na época de Nero, nem de Alexandre o Grande, de maneira alguma. Isso vai acontecer com grandes homens aí que a gente não sabe quem é. Se pode ser da Rússia, Estados Unidos, qual país da Europa que vai ser. Esses 10 reinos, esses 10 países que vão se alinhar com a besta, com o sistema religioso político a qual nós estamos vivendo. Então eles receberão este poder por uma hora, ou seja, por um pouco de tempo, porque o anticristo ele vai reinar por um pouco de tempo. São 3 anos e meio, né? Um simbolismo do breve período dos 3 anos e meio. Assim entregarão o seu poder à besta, o anticristo. O mundo acha nós loucos, né? As pessoas do mundo vão achar que nós somos loucos ouvindo tudo isso. Mas isso é uma realidade, é a palavra de Deus. Então no versículo de número 14, eles combaterão, eles vão se alinhar, eles vão fazer aliança, mas Deus não vai deixar isso quieto, porque ainda o Espírito de Deus vai estar na terra, nunca vai sair, vai estar combatendo este mal. Os fiéis vão estar na terra, aqueles que vão passar pela grande tribulação aqui, aqueles que não aceitaram a marca da besta, aqueles que não subiram, que não recitaram a marca da besta, eles vão ficar aqui, eles vão guerrear, eles vão estar ao lado de Deus, ao lado de Jesus, não vão se entregar. Então no versículo 14 diz: estes combaterão contra o Cordeiro, ou seja, que é Jesus, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Quem está ao lado de Deus, vão passar o que tiver de passar, mas serão vitoriosos, vencedores, os eleitos, os fiéis, os que amam a Deus, os que amam a sua palavra e que rejeitaram a marca da besta, seja o que tiver de acontecer, mas vão lutar contra esse sistema. Isso só é possível, irmãos, com o Espírito de Deus na vida. Isso só é possível em obediência ao Senhor Jesus. Então eles guerrearão, esses reis combaterão contra o Cordeiro, pois eles dão apoio à besta, esses reis. Juntam-se a ela, mas em vão. O Cordeiro é maior, e quem estiver com ele também será vitorioso. Sempre quem estiver ao lado de Jesus será vitorioso. Sempre que estiver ao lado de Deus, da sua palavra, das verdades de Deus, serão vitoriosos. A igreja, por isso, ela nunca e jamais será destruída, porque o próprio Jesus disse: maior é o que está em vós do que aquele que está lá fora no mundo. O mundo não pode vencer a igreja, o mundo não pode vencer o cristão fiel, o mundo não pode vencer as coisas santas, sagradas de Deus. Então no versículo 15 ele diz, João fala aqui, o anjo disse para João: as águas que viste. Agora ele dá a interpretação mais clara, mais nítida ainda. O texto mostra: as águas que viste onde se assenta a prostituta, ele fala, são povos, só para confirmar o que estou falando, o que nós estamos falando. Ele confirma aqui no versículo 15: as águas que você viu, João, onde está assentada a prostituta, é povos, é multidões, são nações, são línguas. E os 10 chifres que você viu na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Agora triste para a prostituta, para a grande Babilônia. Veja que o anticristo, irmãos, após usar o falso sistema religioso para unificar os reinos do mundo e ganhar o controle sobre todos, com a ajuda dos 10 subgovernantes, ele se volta contra o sistema, o próprio anticristo, ele se volta contra o sistema religioso.
ele vai saquear, vai destruir, ele tomará todo o poder e adoração para si mesmo. Ele não quer saber mais de sistema religioso, ele não quer saber mais de igreja. Eu falei alguns minutos atrás. Então ele só usa o sistema, ele manipula o sistema, ele manipula quem está por trás do sistema também. Só que depois ele lança fora, não vale nada, ele é pesado. E as pessoas vão, aqui fala que que os 10 chifres que viste, os 10 reinos, são os que odiarão a prostituta, o sistema, odiarão a prostituta, e a colocarão desolada, vão deixá-la nua, desolada, comerão a sua carne e queimarão esse sistema no fogo. Isso vai ser destruído, isso vai ser acabado. Que vergonha para aqueles que não conhecem as coisas de Deus, que estão enganados, que estão confusos, que pensam que estão corretos. Então, no versículo 17 ele diz: porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que o seu reino dê a besta até que se cumpram as palavras de Deus. Isso está debaixo do plano de Deus. Deus já sabia lá na frente, ordenou dessa forma, dessa maneira. Deus colocou no coração para que a sua palavra se cumpra. E ele então encerra no versículo de número 18 dizendo: e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Aqui está outra identificação da capital da Babilônia, a peça central do império do anticristo. Esta cidade é afirmada mais uma vez pelo anjo. A mulher, a prostituta, é a grande cidade, o sistema religioso dos nossos dias. João simplesmente ele encerra: esta é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. É ela que comanda as nações. É esse sistema que governa as nações. O que nós estamos vendo hoje é a Copa do Mundo no Catar, uma das nações muçulmanas mais poderosas da terra. O que tem de atrocidades que foram faladas e comunicadas, porque as construções daqueles estádios ali, pessoas que morreram, sabe? Porque a repressão que eles fazem contra a religião, principalmente o cristianismo, é muito forte, mas é aplaudido pelo mundo inteiro. Todo mundo aplaude, as nações aplaudem, por causa da hipocrisia, do fingimento que há no coração dos homens. Então, ao longo da história, o nosso sistema político, finalizando aqui, sempre se infiltrou no meio das instituições religiosas para promover as suas causas, em todos os tempos. E também grupos religiosos têm usado a política para alcançar os seus fins. Nunca foi uma coisa boa unir a igreja com o Estado. Isso gera filhos rebeldes, contenciosos, avarentos e presunçosos. Quando políticos mal intencionados simpatizam com a religião, certamente estão querendo usar a sua influência para depois destruir a instituição. A igreja, sendo santa, separada do mundo, ela influenciará muito mais o mundo pelo impacto da sua vida, da sua comunhão com Deus. A Babilônia é uma prostituta, mas a igreja, ela é uma virgem ataviada para o seu noivo. Para descobrir a religião falsa de Satanás, requer discernimento espiritual, pois isso é sutil. Os crentes em todas as épocas sempre sofreram pressão para se conformarem com os costumes da igreja pagã e assim abandonarem os fundamentos da fé. Vejam o que Paulo falou aos irmãos em Corinto: que quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me porém ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós
não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. 2 Coríntios 11, versículos de 1 a 4. E veja agora o que Paulo escreveu a Timóteo, a seu filho na fé. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos, a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. 1 Timóteo 4, versículos 1 e 2. E veja ainda, Paulo continua falando a Timóteo na sua segunda carta que ele escreve a Timóteo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, não se reconciliam, caluniadores, incontinentes, cruéis. Eles são sem amor para com os bons, eles são traidores, obstinados, orgulhosos. Eles são mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. 2 Timóteo 3, versículos de 1 a 5. Isso aqui é recomendação para nós, a igreja. Esses homens que Paulo escreveu aqui a Timóteo eram cristãos, porque senão era necessário que a gente saísse deste mundo. Mas nós estamos aqui para pregar o Evangelho e dar um bom testemunho do Evangelho de Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Feche os teus olhos e vamos orar mais uma vez ao nosso grande e soberano Deus.